Eu não consigo parar de pecar. O que eu devo fazer? Você também tem essa preocupação? É sobre isso que nós vamos falar aqui no Momento com o Evangelho. Bom, queridos, a primeira coisa é te dar os parabéns se você admitiu isso aí. Grande parte dos evangélicos acham que não pecam, porque existem várias classes de pecados, mas para o evangélico só existe duas classes, que são os pecados morais e os pecados sexuais. Se não estiverem cometendo pecado de categoria moral ou sexual, eles realmente acreditam que não pecam. Então, às vezes, nas mesmas listas de pecado que falam de pecados morais e sexuais, falam de outras classes que eles cometem a todo momento, mas o crente acha que não peca, ok? Então, vamos lá. No Novo Testamento tem de 8 a 10 listas de pecados. A gente precisa ser humilde e analisar essas listas de pecados. E nós vamos ver que pelo menos 1/3 deles nós praticamos todos os dias. E que somos, graças a Deus, alvo da graça e da misericórdia de Deus. Ok? Porque nessas mesmas listas diz que quem comete não vai herdar o reino dos céus, que a ira de Deus vem sobre quem pratica, que a ira de Deus vem também sobre aqueles que aprovam esses pecados. Se a gente for humilde e ler das 8 ou 10 listas de pecados, vamos ver que praticamos vários deles. Versículos ou textos que eu cito aqui toda hora. 1 João capítulo 1, verso 8 e 10, que vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O 10 vai dizer: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Romanos 3, de 10 a 18, vai dizer que não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda a Deus, ninguém que faça a vontade de Deus. Todos se extraviam da vontade de Deus e fazem o que é mal aos seus olhos. E ele diz que em ninguém há temor de Deus, nenhum faz a vontade de Deus. Jeremias 13, 24 vai dizer que o dia que um etíope mudar a cor da pele e o leopardo as manchas do corpo, aí nós vamos conseguir parar de fazer maldade, ok? Então, o que eu devo fazer? Então, primeira coisa é isso aí, admitir que você também é um pecador. E a segunda coisa, querido, que eu quero dizer para você, antes de te falar de parte da solução, é o seguinte: preste atenção, Paulo admitiu isso algumas vezes. Algumas vezes ele diz assim: eu, Paulo, o maior dos pecadores. Ele vai dizer: eu, o principal dos pecadores. Enquanto os crentes atuais acham que não pecam, Paulo se confessava o maior dos pecadores. E em Romanos capítulo 7, de 14 a 25, esses 11 versículos aí, Paulo vai falar 10 vezes: eu sou vendido como escravo ao pecado, o pecado que habita em mim, o pecado que habita no meu corpo, o pecado que habita nos meus membros, o mal que eu não quero fazer eu faço toda hora, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Então, frases como essas 10 vezes em 11 versículos. Então, Paulo se admitia pecador, ok? Agora, o meu problema é o seguinte: com a sua preocupação exagerada com isso, e eu não estou dando margem para ninguém viver na prática do pecado. No mesmo Romanos capítulo 6, Paulo era acusado disso. Então, o evangelho que você prega dá margem para as pessoas viverem na prática do pecado. A mesma coisa Jesus era acusado. Esse evangelho que você ensina dá margem para as pessoas viverem no pecado. Não, querido, quanto mais eu me aproximo da verdade, mais eu me afasto da mentira. Quanto mais me aproximo da luz, mais eu me afasto das trevas, entendeu? Então, quanto mais eu conheço o evangelho, mais amor e gratidão a Deus e a sua obra, e mais eu sou constrangido a me afastar do pecado. Agora, o contrário, aí eu começo a mostrar para você. Em Romanos capítulo 7, versículo 4, 5, 6, por aí, Paulo vai dizer o seguinte: o que a lei fazia com a gente? A lei vai realçar o pecado e vai nos fazer produzir frutos do pecado.
Quanto mais eu me preocupo com a lei, mais ela vai realçar o pecado em mim, mais ela vai fazer com que eu produza frutos do pecado. E ele continua explicando no capítulo 8, o pendor. Eu vou pender para o lado do espírito ou vou pender para o lado da carne, ok? E quanto mais culpa, mais eu vou pender para o lado da carne. Enquanto ficarem com você, regra, não pode, isso é pecado, aquilo é pecado, perder salvação, cuidado, Deus vai pesar a mão, você está abrindo a brecha, o diabo vai te pegar, entende? A lei, as ordenanças, as doutrinas realçam o pecado e me faz dar frutos de injustiça, frutos do pecado. Romanos 7, verso 4 em diante ali. Então, o pendor da carne, eu vou pender para o lado, quanto mais culpa, quanto mais esse tipo de coisa. Tira a culpa, querido. Reconheça que somos pecadores e que somos alvos da graça e da misericórdia de Deus. Quanto menos culpado, quanto menos eu ouvir, eu estudar sobre pecado, diabo, inferno, perder salvação, menos eu vou ter o desejo de pecar. Quanto mais eu entender a graça de Cristo, então, ele vai dizer que nós já fomos justificados, ok? Então, no mesmo Romanos capítulo 7, então, por causa do amor de Deus, nós fomos justificados, entende? Os seus pecados foram justificados. Ah, mas e os pecados que eu vier cometer? Querido, dá uma olhada, por favor, no Romanos 8 é o seguinte: Deus te conheceu de antemão, ou seja, muito antes. E você que ele conheceu de antemão, a você ele justificou, salvou, glorificou, entende? Ele te chamou, justificou, glorificou e salvou. Ele não vai fazer, ele já fez. E tem vários textos em Isaías, por exemplo, em Hebreus, que diz que ele não se lembra mais dos seus pecados. Ok, querido? E eu já disse 1 milhão de vezes, já tem gente no inferno e mais gente vai para lá. Ok? Mas não é tão fácil ir para o inferno. Querido, seus pecados já estão justificados. E em João 5,24 diz que aquele que quer em Cristo não entra em juízo. Então não é o pecar que vai me mandar para o inferno e parar de pecar que vai me mandar para o céu. O que manda para o inferno é eu conhecer o Evangelho e não crer. O que é crer? É praticar. Eu tenho que conhecer e não praticar, ok? E o que vai me dar vida eterna é conhecer e aceitar, praticar o Evangelho. Entendeu? Isso aí não é o fato de pecar ou não pecar. O pecado está resolvido em Cristo. Para você que fica muito preocupado aí com essa questão, eu não consigo parar de pecar. Quanto menos você pensar no pecado, quanto mais você conhecer a graça de Deus, menos vontade de pecar você vai ter. Quero orar com você. Pai, muito obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia. Misericórdia é dar a nós o contrário do que merecemos, e graça é o favor não merecido. Está escrito na sua palavra em Jeremias que as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, todos os dias elas se renovam, Pai. O que nós precisamos é tomar posse, entender o Evangelho da graça e tomar posse. Não é por mérito, não é porque algumas coisas que eu venha fazer ou que eu venha deixar de fazer que vai me mandar para o inferno ou para o céu. Na obra do seu Filho tudo foi resolvido, Pai. Então somos gratos a Ti. Muito obrigado por isso. E acalma o coração, a alma dessa pessoa aflita, meu Deus, que reconheceu que é pecador, como eu sou, como Paulo é, como todos nós somos, e que o pecado foi resolvido na cruz do seu Filho. Eu te agradeço, Pai, em nome do Evangelho, em nome da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um abraço, até o próximo. Fique com Deus.